Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Noemi. Esse trabalho é pertencente à matéria de redes industriais e hoje vamos falar um pouco sobre o Wireless HART, um protocolo industrial. Falar um pouco, sobre a criação do Wireless HART, como ele foi pensado, foi estruturado. E aqui a gente tem uma pequena linha do tempo, com as datas, os anos mais importantes aí para a criação. Em 1986, foi criado o protocolo HART, sem ser o Wireless HART, que é o Highway Addressable Remote Transducer, e ele foi lançado e revolucionou toda a comunicação nos ambientes industriais, porque ele permite a transmissão de dados digitais sobre sinais analógicos. Então, facilita essa integração, dos sistemas e dos dispositivos, sem ter que fazer toda uma mudança na infraestrutura ali das indústrias. Já em 1993, a Hard Communication Foundation, que tem a sigla HCF, foi criado, para fazer o padrão e para promover esse protocolo, garantindo então que ele tivesse uma comunicação com os outros protocolos e os outros dispositivos que eram utilizados ali dentro da fábrica. Então, essa organização, ela foi essencial porque ela permitiu que o HART, ele começasse a ser mais utilizado, tivesse mais credibilidade, e ele começou, então, a ser mais adotado na automação industrial. Em 2007, então, surge o Wireless HART, que aqui a gente está falando aqui na apresentação, que é uma extensão sem fio do protocolo HART, do protocolo que já existia. E essa tecnologia, ela começa a utilizar redes mesh auto-organizadas que são capazes de oferecer um monitoramento mais flexível e confiável. E essas redes mesh, elas são basicamente, ao invés de a gente utilizar apenas um roteador, no caso um dispositivo que é o ponto central, como roteador Wi-Fi ou algo assim, todos os dispositivos eles se conectam diretamente. Então, cada dispositivo pode se comunicar diretamente com seus vizinhos e retransmitir mensagens para outros dispositivos também. Então, é uma rede mais flexível, mais inteligente, porque todos os dispositivos eles são como se fossem mini roteadores. E depois, em 2009, o Wireless HART ele foi oficialmente padronizado pelo IEC, que é o International Electronical Commission, e a numeração é 62591, que solidificou sua posição como um padrão global para a comunicação sem fio industrial. Então, essa certificação fez toda essa padronização, então ele começou a ser mais utilizado e impulsionou, a sua adoção em diversas outras fábricas, diversas outras indústrias, e nós vamos falar agora sobre um pouco mais, sobre esse protocolo. Agora, nós vamos ver um pouco mais sobre a motivação técnica, que fez com que o Wireless HART fosse criado, porque como a gente viu anteriormente, já tinha um protocolo HART, e por que foi criada uma versão wireless desse mesmo protocolo? Ele foi criado para superar desafios críticos em ambientes industriais onde a comunicação por cabos é problemática. Então, aquelas indústrias, onde a gente vai ter uma grande quantidade de cabos, vai acabar se tornando um problema, porque a gente vai ter ali um espaço que vai estar comprometido. E alguns exemplos, em plantas petroquímicas, que são áreas que têm risco de explosão ou interferência eletromagnética, a utilização desses cabos fica um pouco inviável, até podem ser utilizados, mas pode acontecer algum problema, algum acidente. Ambientes corrosivos também são locais onde podem acontecer acidentes, porque ali os cabos eles vão sofrer uma degradação acelerada. Então, o Wireless HART ele entra, como uma substituição, do uso desses cabos. A gente vai usar uma menor quantidade de cabos, e também nós temos o exemplo de estruturas complexas, instalações que têm dificuldade de acesso para manutenção ou expansão de fiações, que ali também os cabos eles vão ter uma vida útil menor, já que a gente não vai conseguir estar fazendo ali as manutenções necessárias. E as vantagens, da utilização do wireless em desses exemplos, em outras fábricas também que são mais complexas para a utilização dos cabos, é que o monitoramento vai ser mais eficiente, A coleta de dados, ela vai ser mais objetiva, que a gente vai citar tudo ali, comunicação direta entre todos os dispositivos, e sem necessidade dessa estrutura física que seriam os cabos, seriam esses dispositivos. Também a questão de redução de custos, porque a gente vai
usar menos cabos. Em um lugar onde os cabos eles se deterioram muito rápido, a gente sempre tem que ficar fazendo essa troca, né, dos cabos, e com o wireless não acontece isso, porque a gente não vai ter a utilização desses cabos. Então a gente vai ter a diminuição de falhas e a simplificação da manutenção também. Outra questão também é a questão da flexibilidade. Se a gente quiser mudar o layout ou se alguma alteração ter que ser feita, a gente não vai ter que se preocupar com a questão dos cabos, porque utilizando o wireless HART, o número de cabos vai ser bem menor ou quase não vai ter, né, uma quantidade de cabos. Agora vamos falar um pouco sobre os padrões fundamentais do Wireless HART. Ele é construído sob padrões internacionais rigorosos, garantindo então interoperabilidade, o que é, né, a questão dele poder trabalhar com diferentes tipos de sistemas, de pessoas, de dispositivos. Ele também o padrão também é sobre questões de segurança e de confiabilidade nos sistemas industriais críticos, né? E voltando um pouco, né, sobre aquela norma que eu tinha falado anteriormente, né, a norma 62591, que é uma padronização global, né, que define então os requisitos técnicos para essa comunicação sem fio nas indústrias, fazendo com que os dispositivos eles tenham uma comunicação, né, harmônica, né, uma comunicação que objetiva. Também, né, essa norma ela tem um foco em ambientes críticos, né? Então é projetado para que não aconteça falhas. Então, falhas assim, né? Essa norma ela visa trazer um padrão para que essas falhas, o número dessas falhas seja diminuída, porque ele é pensado para trabalhar, né, como eu falei nos exemplos, indústrias petroquímicas ou indústrias que tenham alguns problemas, que tenham aconteçam corrosões, e também a questão da segurança, né? Essa norma também fala um pouco sobre isso, porque inclui a criptografia e autenticação para proteger os dados, né, contra acessos não autorizados. Então, é uma questão também de precisão, de resiliência e de futuro proof, que facilita as atualizações e integrações com novas tecnologias. O Wireless HART ele é sustentado por alguns padrões técnicos robustos que garantem desempenho, eficiência energética, interoperabilidade em redes industriais, que é a capacidade dele, né, se conectar com diferentes sistemas, com diferentes dispositivos, e os principais padrões que ele utiliza são o IEE 802, 15.4/2006, e ali a gente tem duas camadas, né, que são os padrões. A gente tem a camada física, que vai ser a questão da definição da transmissão de sinais em frequências de 2.4 GHz, o que faz com que a gente tenha uma menor quantidade de energia sendo consumida e que o protocolo ali ele seja mais resistente a interferências. A gente também tem a camada MAC, que gerencia o acesso ao meio de comunicação, utilizando técnicas como o Time Division Multiple Access para evitar que aconteçam colisões de dados ali quando eles estiverem ali fazendo seus trajetos. A gente também tem o outro padrão, que é o RF6 602 6.282, que atua ali na compactação de IPv6, e isso resulta em quê? Na otimização de pacotes e na eficiência, que permite que seja uma comunicação mais rápida, mais confiável, mesmo em redes com restrições de largura de banda. E qual que é o impacto do uso desses padrões na prática? As redes elas vão ser mais robustas, o que vai, né, gerar uma maior estabilidade ali nelas dentro dos ambientes industriais. A gente vai ter baixa latência, o que é ideal, né, para aplicações que acontecem ali em tempo real, que deve desse monitoramento, né, desses processos que são mais críticos, como os exemplos das fábricas que a gente viu. E também a questão da escalabilidade, que é a questão que novos dispositivos, a integração deles dentro da rede vai ser mais facilitada, né? Não vai comprometer muito ali o desempenho da rede no geral. Aqui a gente tem algumas especificações técnicas, né, do Wireless HART. A gente tem ali a frequência, né, que é utilizada, e essa frequência, a vantagem dela é que permite o uso em diferentes regiões sem ajustes, as interferências elas vão ser menores, né? Juntamente ali com um tipo de modulação, que é o Offset Quadrature Phase Shift Keying, que é uma técnica que melhora a eficiência espectral e a resistência a ruídos também. Então, a gente vai ter uma comunicação estável no Wireless HART, mesmo em ambientes que tenham altas interferências eletromagnéticas. A gente também tem a questão de sensibilidade do receptor, que é aquele número menos 85 decibéis miliwatt, que no caso a gente vai ter então a capacidade do Wireless HART detectar, mesmo os sinais mais fracos, ele vai conseguir detectar, né? Então, a
conexão em áreas extensas vão ser interessantes também. E a gente tem ali a potência de transmissão ajustável, que vai ser de 0 a 10 decibéis miliwatt, que permite, então, o consumo de energia ali que seja otimizado, né, que as interferências elas sejam evitadas, né, e que vai ser possível adaptar, né, essa transmissão conforme as situações ali dentro da fábrica, né, as diferentes fábricas e indústrias aí nos sistemas. Aqui na imagem a gente tem a arquitetura, né, do wireless HART, né. Ali um pouco para a direita, nós vamos ter os 3 field devices, né, que eles são, então, os dispositivos de campo, né, eles são ali os transmissores de pressão, temperatura, vazão, o de umidade também, e cada um deles opera como o nosso sensor com capacidade de medição, e ele também são roteadores para outros dispositivos, né, por causa daquela questão das redes mesh, né, que a gente já tinha visto. E depois, ali, né, centralmente, a gente vai ter o access point, né, ali na parte central da imagem, e ele vai ser, então, um agregador de comunicação e ele vai ser um ponto de conexão para todos os outros dispositivos ali, para até 50 dispositivos. Ele também opera com rádio dual channel para redundância, então, no caso, se uma dessas linhas de transmissão tiver algum tipo de interferência, algum tipo de problema, outra linha vai estar à disposição. O que isso faz? Todos os dados, eles sempre vão ser encaminhados. Então, sempre vai ter essa encaminhação dos dados, e é até interessante, né, que em processos em que essa comunicação dos dados não pode parar, né, que esse monitoramento tem que ser contínuo, ele vai fazer, então, esse papel para que sempre os dados sejam sempre enviados, e vão ser enviados, então, para o Gateway, né, que faz a conversão dos protocolos. Também é lá que acontece a buferização de dados e acontece também a interface, é utilizado na interface Ethernet ali no Gateway. A gente também tem o Network Manager, né, tudo ali dentro desse mesmo dispositivo. A gente vai ter, então, o gerenciamento de topologia, alocação TDMA, a gente vai ter o algoritmo de roteamento gráfico e a gente vai ter também o Security Manager, que é a questão ali, né, da criptografia, né, e da prevenção de intrusão ali dentro da rede. A gente vai ter ali o Plant Network Backbone, que é basicamente a espinha dorsal da rede industrial, né? Ela vai ser composta pelos switches, né, que conectam todos os dispositivos que a gente viu aqui, né? Por exemplo, os CLPs que também vão ser utilizados ali na parte de controle, os computadores, os sensores, todos eles vão ser conectados por meio dos switches industriais. E a gente vai ter também, depois a gente vai ter os controladores de processo, né, que vão ser os CLPs ou sistemas de controle distribuído, e eles vão ali fazer a regulação automática de vazão, de temperatura, dependendo das informações que forem coletadas, né. E depois nós temos ali, então, o Host Application, né, que é o anfitrião ali, que a sua função primária vai ser a interface ali, né, final, que a gente vai ter sobre as informações ali que estão acontecendo dentro dessa rede. Então, vão ser utilizados ali sistemas de supervisão, sistemas de execução de manufaturas, e é ali que vai acontecer o planejamento para entender como que está a rede, quais são as informações que estão sendo coletadas e assim por diante, né? Vão ser utilizados os dashboards ali, os gráficos para entender como é que está ali a nossa rede. A pilha de protocolos do Wireless HART inclui 7 camadas. Vamos começar agora desde as de baixo. Nós temos a camada física. Uma coisa também que nós podemos complementar, né, que o wireless ele tem tanto camadas de software como camadas de hardware. A camada física ela é de hardware e a sua função é a transmissão bruta de bits, né, que opera naquele módulo que comentamos anteriormente, e a 2.4 GHz. Nós temos depois a camada de enlace, também chamada de data link, que é em hardware, né, que no caso é o acelerador MAC, e a sua função é o controle de acesso ao meio físico. Nós temos então a camada MAC, ela é híbrida, tanto software como hardware, e nós temos então o algoritmo TSCH, né, que é o Channel Hooping, e de hardware nós temos o temporizador preciso para TDMA. A camada de segurança. Temos novamente uma camada híbrida, tanto hardware como software. A camada de transporte, temos software, que nessa camada acontece o controle do fluxo e a retransmissão de pacotes. E na camada de rede,
sendo software também. Nós temos, então, o roteamento em malha, que é o Graph Routing, e a auto-organização. E na camada de aplicação, nós temos, então, uma camada software, nós temos o protocolo HART sobre IP e as interfaces, né, com SCADA, com MES, com esses softwares aí. Então, basicamente é isso. Nas camadas baixas, nós temos mais hardware, que então promove maior performance e confiabilidade, e nas camadas mais altas temos mais softwares que permitem então uma maior flexibilidade e a inteligência na questão ali das tomadas de decisão ali dentro da rede. Vamos falar um pouco mais, né, sobre o TSCH, que é a tecnologia que faz com que o Wireless Heart ele seja muito confiável, né, para essas aplicações críticas, né, que tem um pouco mais de risco. E essa sigla, né, é o nome Time Slotted Channel Hopping, que é basicamente uma técnica de acesso ao meio que combina divisão de tempo em slots precisos, né, que chama TDMA, e o salto de frequência sincronizado, que é o Channel Hopping, que é basicamente o seguinte: os dados eles não vão ser enviados pelos dispositivos todos ao mesmo tempo. Cada um dos dados ele vai ter um tempo que é como se fosse um tempo agendado, né, que o Network Manager, que vai fazer o gerenciamento da rede, ele agenda esses slots de tempo. Então, todos os dispositivos, eles vão ter um tempo agendado para eles mandarem esses dados. Então, os dispositivos não vão estar mandando todos os dados ao mesmo tempo. E mais do que isso, quando esses dados eles são enviados, né, os canais para os quais esses dados são transmitidos. Vamos supor que um canal está com muita transmissão. Esse canal, então, não vai ser utilizado e outro canal, outro caminho vai ser encontrado para esse envio de dados. Isso faz, né, que aconteça quase zero colisões quando esses dados eles são transmitidos, e também há uma grande eficiência energética, né, se a gente for observar, porque os rádios desses dispositivos eles só vão estar sendo utilizados durante o tempo agendado deles. Então, eles não vão estar todo o tempo funcionando, né? A gente também tem uma maior robustez, né, que a gente vai ter maior confiabilidade, né, na entrega dos nossos dados, né? Porque a gente sabe que se um canal está com interferência, esse canal não vai ser utilizado. Um canal com menos interferência vai ser priorizado. E é basicamente isso a ideia do TSCH, né, que faz o Wireless Heart ser um sistema, né, ser um protocolo muito robusto e utilizado para esse ambiente industrial. Então, a gente observando essa questão da arquitetura, né, da estrutura, como funciona o Wireless Heart, a gente chega em algumas conclusões de que ele é um protocolo de comunicação sem fio aberto, né? Ele permite, então, a utilização de diferentes dispositivos, de diferentes fornecedores, trabalhando na mesma rede. A gente também tem, né, a questão do mestre-escravo, né? Que a gente tem o protocolo HART original, ele né, tem uma comunicação de consulta mestre-escravo, só que a rede Wireless HART, ela já é gerenciada por Network Manager, né? Então, acontece de uma forma muito mais flexível entre os dispositivos, a gente não tem uma figura, assim, central do mestre, né? E é basicamente isso. Agora sobre o desempenho, né, do Wireless Heart, né, diferentemente de outros protocolos, ele não opera em megabytes e sim em kilobytes, né. O motivo disso é porque ele prioriza, né, pequenos dados, não é muito indicado para vídeo ou grandes volumes, e isso porque a prioridade é a confiabilidade extrema, o baixo consumo de energia e longa vida útil da bateria para os sensores ali da indústria, e não a velocidade da taxa de dados, né? E sendo assim, né, a taxa bruta é 200 kilobytes, né? Assim, isso teoricamente, né? Porque a taxa efetiva que o desempenho ali, o Wireless Heart tem, é de 72 kilobytes ali, né? E a latência típica é de 10 a 100 milissegundos, né? Dependendo da configuração da rede. Aqui nesse slide, né, a gente tem a imagem de um dos exemplos, né? São dois exemplos aqui que eu pretendo dar. E um desses exemplos, né, é sobre
a redução, né, de custos de instalação na base P76, né, da Petrobras, que eles utilizaram lá 347 dispositivos wireless HART, o que fez então que eles tivessem uma redução de 62% nos custos de instalação. E isso se dá, né, por causa daquela questão que eu tinha falado dos cabeamentos, né? Você passar os cabeamentos em instalações como essa, né, vai muito dinheiro, né? É bem complexo você passar isso. E o wireless HART, então, permite uma instalação mais rápida ali dos sensores, né, dos dispositivos ali, que vão ser, a maioria deles são sem fio, né, então fica bem mais tranquilo, né. E o outro exemplo também é sobre a integração, né, da rede wireless HART ali em seu sistema SAP MII, né, Manufacturing Integration and Intelligence, né, que isso fez com que a, a disponibilidade anual de comunicação, né, subisse assim drasticamente, né? A gente pode ver ali que foi cerca de 99,98%, né, de maior disponibilidade, né? E o significado prático, né, é que além de todos os outros benefícios que a gente veio falando aqui, né, sobre o Wireless Heart, dele ser confiável, a questão dele ter uma maior robustez, também ele tem uma alta disponibilidade, né? E isso, né, graças ao TSCH, né, a rede mesh e a segurança, né, que faz com que os dados críticos estejam acessíveis, estejam ali todos ali possíveis de monitoramento. E também sobre a questão da integração de dados, né, que é mais rápido, é mais fácil de você levar os dados chão de fábrica para ali os níveis corporativos, os níveis gerenciais que vão estar ali, né, observando, né, estudando os dados que são coletados. Agora, né, falar um pouco sobre a interação do Wireless HART, né, com os outros protocolos. A gente já falou, assim, um pouquinho, assim, né, sobre o Gateway, o trabalho que ele faz dentro da arquitetura do protocolo Wireless HART, né, e basicamente ele garante, né, que essa rede, ela entre em contato, né, se integre com os outros protocolos, né. E os principais protocolos, né, que são suportados pelo Wireless HART, né, é o HART, né, que é a comunicação nativa, né, que foi o protocolo anterior, né, que foi lançado anteriormente, depois, logo após o Wireless HART foi lançado, né, basicamente a comunicação nativa sobre as redes, né, e preserva todos os recursos do protocolo HART e é ideal, né, para essa integração entre os dois. Também tem a integração com o Modbus, né, que permite que os CLPs antigos eles acessem dados em fio, né, também é uma conversão que pode acontecer. A gente também tem o OPC, né, que é o Padrão Universal para Supervisão Industrial, com os sistemas SCADA, MES, e também é uma integração que pode acontecer. E também Internet e Profinet, que são muito utilizados, né, e então acontece a integração com os controladores modernos, né, o suporte, a comunicação, e é basicamente isso. Agora as considerações finais, né? A gente percebe que o Wireless HART ele é bem confiável ali na sua utilização do TDMA, do TSCH, do Graph Routing, né? Que é a questão ali das redes mesh. Ele traz então uma grande confiabilidade ali na sua rede, né? Ele evita interferências, otimiza energia. A gente viu também, né, algumas das aplicações reais e que a gente tem, né, mais especificamente também nas petroquímicas, né? Monitoramento de válvulas em áreas explosivas, na mineração, sensores em esteiras vibratórias e na água, né, e esgoto em indústrias que têm esse ramo, né, a questão das baterias durarem mais tempo e tudo isso por causa da eficiência que ele tem, né, a redução de custos que ele traz, na questão de não utilizar tantos cabeamentos, né, também a questão da minimização das interferências, a questão ali do channel routing, a gente também tem maior segurança, né, por causa da questão da criptografia, né, da impedimento ali de intrusos invadirem a rede, e é basicamente o Wireless HART é a solução robusta para ambientes críticos hoje. Ele é basicamente a concretização do que é a indústria 4.0. Obrigada.